Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. O Brasil está on. O país é o segundo do mundo que mais usa as redes sociais. Fica atrás apenas do México. Um estudo realizado por uma empresa especializada no setor revela que o tempo gasto pelo brasileiro em redes sociais aumentou 25% no ano passado. E os vídeos têm ganhado cada vez mais a atenção das pessoas. Olha só. Status online. É assim que muitos brasileiros passam boa parte do tempo. Quanto tempo você passa por dia vendo redes sociais? Nossa, vendo rede social, acho que pelo menos umas 4 horas. Há bastante tempo. Pelo menos umas 3 horas. 3 horas por aí. Geralmente você entra para trabalhar e uma coisa puxa a outra, então você acaba se perdendo ali um pouquinho e vai indo ali. Aí o tempo voa. O tempo voa, você nem vê. As redes sociais alcançam 118 milhões de usuários no país, que representa 97% da população. Pessoas de todas as classes sociais e idades, como a dona Cléo, de 70 anos, que criou um perfil para ela em uma dessas redes. É importante, porque senão você fica muito atrasado, né? Para tudo. Dar likes, aliás, virou uma das práticas preferidas dos brasileiros. Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada do setor revela que o tempo gasto nas redes sociais aumentou 25% no ano passado. E, em média, cada brasileiro passa 47 horas e 26 minutos por mês conectado nesse tipo de mídia. Números que fazem do Brasil o segundo país do mundo que mais utiliza as redes sociais, atrás apenas do México e à frente da Itália, dos Estados Unidos e da França. E não é só o tempo de uso das redes sociais que aumentou. A pesquisa também revela que as preferências dos brasileiros estão mudando. A nova e maior sensação atualmente são os vídeos. A procura por vídeos como esse aqui aumentou 35% durante a pandemia. E as pessoas não se contentam só em assistir, também querem interagir. As curtidas, comentários e compartilhamentos cresceram 20%. Números que mostram a força do audiovisual. Esse aumento se deve principalmente ao sucesso que a plataforma TikTok tem feito entre os jovens. Vontade de tomar uma coca. Ah, aqui, O que a gente tem que considerar é que o ano de 2020 mudou completamente o consumo, né, de conteúdo na internet como um todo e especificamente nas mídias sociais. As pessoas mais confinadas em casa, né, elas passaram a demandar muito mais conteúdo mesmo, de entretenimento, de informação. E a questão do vídeo, especificamente num país como o Brasil, cuja população, no geral, não lê muito, né, as pesquisas comprovam isso, o brasileiro lê muito pouco na comparação com outros países, essas plataformas acabam tendo um impacto muito maior. Mas entre as marcas e influenciadores, o Instagram é a rede social preferida, seguida pelo Facebook e o Twitter. O Facebook ele tem uma série de recursos que outras mídias sociais não têm, né? Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer grupos lá dentro, de unir as pessoas num ambiente fechado. Quando a gente vai para o Instagram, por exemplo, ele já tem uma outra lógica de funcionamento. Tem a questão do apelo da imagem, tem a possibilidade de você fazer lives, né? O Twitter, por sua vez, é uma mídia social escrita, né? Você tem que escrever, são informações ali muito rápidas, em poucos caracteres. E aí ela não tem tanto o apelo da imagem. E essa geração de conteúdo que não para de crescer tem mudado a vida de muita gente. O Pedro conheceu a Ana em uma dessas redes sociais em plena pandemia. Ele diz que é muito tímido e a internet ajudou bastante. A gente começa a pesquisar na internet, né? Como fazer, como abordar, como isso, como aquilo, né? E eu encontrei um cara na internet que ensinava justamente isso, né? Então foi nos ensinamentos desse cara que eu comecei a mandar as mensagens para a Ana e começou a funcionar. Foram 7 meses de conversas só pelas redes sociais, que incluíram declarações de amor e também brigas. Era uma interação o tempo todo, a gente se falava todos os dias da semana. Tava namorando sem namorar. E aí eu acho que pela ansiedade, né, porque na verdade eu acho que mais ele nesse momento queria muito o relacionamento, mas eu tava assim numa fase que eu tava meio complicada ainda.
E aí acho que ele não gostou muito, a gente acabou discutindo, a gente ficou um mês sem se falar. Mas com um final feliz. Uma história de amor que é contada em fotos e vídeos postados no perfil dos dois. Sai nunca da minha vida que a gente vê, sabe? Bem velhinho junto, reclamando um do outro, brigando, mas juntos. Eu te amo de verdade. E aí, gostou? Então dá um like. Uma metodologia de ensino surgiu por causa da pandemia e dominou o mundo. Agora, o ensino híbrido já é uma realidade em diversas escolas que adotaram a nova modalidade. Dividir o modo de aprendizado entre casa e escola já faz parte da rotina dos alunos. De criança para criança. Quando Gilberto criou essa plataforma online de ensino, ainda nem existia pandemia. Aulas totalmente remotas e com o uso de ferramentas virtuais era coisa do futuro. Era muito difícil a gente convencer as pessoas a olharem para o de criança para criança com o olhar do futuro, né? Olha, o futuro chegou, a educação está mudando e a gente tem o que está o mundo procurando, só que foi criado no Brasil. O nosso slogan era do futuro para a escola. De repente, a pandemia, saiu todo mundo da escola, foi para casa. No primeiro ano, todo mundo ficou, tipo, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser isso tudo? Como é que vai ficar a educação? A gente imediatamente entendeu que a aula presencial ia voltar, e deve voltar, mas ia demorar, né? Então, a gente pegou tudo aquilo que a gente fazia dentro da sala de aula, presencial, e fez remoto. Então, a gente literalmente virou um ensino híbrido. Mas com o retorno das aulas presenciais, o sistema híbrido já é uma realidade nas escolas. O ensino possibilita que as atividades escolares sejam divididas entre encontros presenciais e aulas remotas. Um complementa o outro. Aqui nessa escola em São Paulo, o sistema híbrido já funciona desde outubro do ano passado. Atualmente, 35% dos alunos podem estar na escola presencialmente. Na prática, funciona assim, em esquema de rodízio. O aluno fica um dia na escola e 2 em casa. O professor ele está dando aula presencial na escola e online para quem ficou em casa, então ele é on time. Nós temos na escola aproximadamente 40% dos alunos que optaram por ficar totalmente online. Então isso permite com que eu tenha na escola uma flexibilidade de presença em torno de 30% por dia. Então, na nossa realidade hoje, com 40% obrigatoriamente em casa, eu tenho aula dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando o sistema híbrido foi implantado, a Aline, que é professora dos anos iniciais, teve um desafio daqueles: alfabetizar crianças que estão em fase de aprendizado. E não é que deu certo? Reinventamos mesmo todo esse processo, em parceria, né, com os pais também, com as famílias, e trazendo sempre jogos, atividades lúdicas, buscamos culinárias, buscamos brincadeiras, mas que tivesse o resultado positivo, que foi o que a gente conseguiu. A Vilma é mãe de um aluno do 3º ano do ensino fundamental. Ela conta que o filho se adaptou bem à nova rotina de aulas e agora se sente segura em mandá-lo para a escola. Mas ele se adaptou bem, assiste às aulas, né? Realiza as atividades da apostila, atividades que é colocado no Classroom e sem problemas nenhum. Já a Paloma ainda preferiu deixar o filho em casa. Como o meu marido é de risco, a gente optou por ele ficar em casa todo esse tempo. Eu sei que em algum momento ele vai ter que voltar, mas por enquanto tem essa oportunidade, ele está ficando em casa. Os profissionais da área acreditam que é isso que podemos esperar da educação do futuro. Conteúdos produzidos com o apoio de ferramentas tecnológicas vão invadir fortemente a vida dos estudantes no mundo pós-pandemia. O professor terá a inteligência artificial, a inteligência tecnológica a seu serviço. Não dá para a gente pensar mais numa escola que acontecia 2 anos atrás. Uma estrutura educacional do século XIX com aluno do século XXI. Eu não dispenso os livros acadêmicos, eu não dispenso o material apostilado, mas eu, junto com esses materiais, preciso de uma plataforma educacional que assista o professor e assista ao aluno. Pesquisadoras da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, descobriram uma substância que poderá ser usada no controle de infecções bacterianas. A erva estudada pelas pesquisadoras é bastante usada como tempero.
principalmente em pizzas. Foi analisando o orégano que elas descobriram uma propriedade capaz de bloquear a multiplicação de diversas bactérias. Essa é uma descoberta importante tanto para a ciência quanto para a saúde, pois trata-se de uma substância que poderá ser usada no controle de infecções bacterianas em humanos, como, por exemplo, a pneumonia. Simone, que coordena as pesquisas, explica como a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, iniciou os estudos que são de interesse mundial. Nós estamos trabalhando com bactérias resistentes a antibióticos já há quase 10 anos aqui na universidade. Então, nós identificamos os mecanismos de resistência que essas bactérias adquirem. E em 2017, a Organização Mundial de Saúde sinalizou como sendo uma área prioritária para a pesquisa e desenvolvimento de novos compostos que pudessem ter atividade antimicrobiana contra essas bactérias resistentes. Ela conta como os testes foram realizados na universidade e quais foram os resultados. Nós cultivamos essas bactérias e confrontamos elas com os antibióticos que são disponíveis comercialmente e contra o Carvacrol, que foi o composto estudado por nós. E a partir daí nós identificamos que ele inibe o crescimento dessas bactérias in vitro. Como ele demonstrou essa importante atividade antimicrobiana, nós realizamos os testes também em vivo, com a colaboração do professor Tiago, da Unigran, e a partir daí nós identificamos também que ele tem uma atividade antimicrobiana em vivo. Gleice é doutoranda em Ciências da Saúde. Ela faz parte da pesquisa que descobriu no orégano a substância capaz de controlar bactérias. Um estudo anterior, feito pela uma doutoranda, a Nathalie, doutoranda da professora Simone, ela trabalhou então com óleo essencial de orégano. E ela também identificou que o óleo essencial tinha atividade antimicrobiana. A partir daí, nós procuramos então qual seria o composto majoritário presente no óleo de orégano que seria o responsável por essa atividade antimicrobiana. Depois da importante descoberta, Gleice explica quais serão os próximos passos da pesquisa daqui para frente. A próxima etapa agora é avaliar então o mecanismo de ação do Carvacrol frente a essas bactérias. Por quê? Nós já sabemos que ele tem uma atividade in vitro e in vivo, mas agora nós queremos saber qual o mecanismo de ação do Carvacrol frente a essas células bacterianas, como ele age frente a essas células. Essa não é a primeira vez que pesquisas desenvolvidas na UFGD apresentam descobertas científicas importantes para o Brasil e o mundo. A homeopatia não trata apenas sintomas físicos e pode ser aliada no tratamento de crises de ansiedade, pânico e depressão. Vamos conferir na reportagem. Mudanças comportamentais cada vez mais evidentes. Além da correria normal do dia a dia, diversas preocupações tomam conta da população, principalmente de um ano para cá, quando o mundo vive as dores da Covid-19. O isolamento e o distanciamento social causados pela pandemia do novo coronavírus têm afetado demais o emocional das pessoas, causando quadros de ansiedade, depressão e de pânico. Sentimentos que antes não eram motivos aparentes para tantas preocupações, atualmente têm levado cada vez mais pacientes aos consultórios médicos, inclusive em busca de tratamento alternativo, como a homeopatia, por exemplo. A homeopatia, ela funciona pelo efeito colateral, ou pelo efeito secundário. Vou dar um exemplo do maracujá. O chá de maracujá, as avós sabiam desde antigamente que ele é um remédio para insônia. Por quê? Porque o remédio realmente tem... O seu efeito mais importante é que, primeiro, ele causa uma insônia leve e depois, o efeito colateral, ele dá sonolência, ele dá sono. Então, a pessoa dorme com um chá de maracujá. Esse é o princípio da homeopatia. Então, você toma um remédio esperando esse efeito colateral, esse efeito secundário. Ainda de acordo com o especialista que é médico pediatra e há 2 meses passou a atender adultos também, neste período a procura por ajuda superou a expectativa. A partir disso que eu comecei a oferecer essa possibilidade de atendimento pela homeopatia em adultos, a gente percebe que a necessidade, a procura, ela é muito
reprimida. Matsubara ainda fala da eficácia no tratamento das síndromes emocionais, principalmente porque o paciente não sente nenhum tipo de efeito colateral. Nós valorizamos tanto os sintomas mentais, os sintomas gerais, os sintomas locais. Por exemplo, você tem, na medicina tradicional, não se pergunta sobre sede, não se pergunta sobre suores, transpirações, e esses são dados importantes dentro da homeopatia. Além disso, muitas vezes, a avaliação do sintoma emocional, mental na alopatia, ela é muito superficial, enquanto que a homeopatia ela se aprofunda muito nesses sintomas, porque elas dão subsídios para que a gente consiga encontrar o remédio certo. Todo o tratamento, principalmente nestas situações, é feito por uma equipe multiprofissional. O tratamento homeopático sozinho, ele não tira uma pessoa de uma crise depressiva profunda. Você precisa do auxílio do médico psiquiatra, dos remédios alopáticos. Você precisa da psicoterapia, da terapia psicológica, você precisa muitas vezes de ajudas de outros profissionais e multiprofissional, porque a homeopatia ela entra como uma associação junto com outras profissões para poder atender o paciente. Ela é multiprofissional. A partir de agora, ONGs que acolhem cães e gatos das ruas de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, terão uma importante ajuda para cuidar da saúde desses animais. Olha só. A Lola acabou de chegar no abrigo. Ela foi deixada numa caixa em um terreno baldio. Estava tremendo de frio quando foi resgatada. As unhas grandes, as orelhas feridas, a queda de pelo são prováveis sintomas de leishmaniose. É uma zoonose que tem tratamento, né? Não é um tratamento assim tão caro, ele é acessível, né? Mas as pessoas, por falta de conhecimento, acabam abandonando o animal. Os veterinários da prefeitura vão atender os animais resgatados pelas ONGs e protetores independentes no local onde eles estão, mediante agendamento prévio. O programa Subeia Itinerante é um novo serviço da Subsecretaria do Bem-Estar Animal. Faz tempo que a gente vem pensando em como a gente pode tentar dar uma ajuda para essas pessoas que tanto fazem para os nossos animais. Daí isso suporte enquanto a gente não tem o que é mais sonhado mesmo, né? Que é o hospital veterinário, o centro de acolhimento. Somente esta ONG acolhe 170 animais. São 111 aqui no abrigo e outros 59 em lares temporários. Segundo a coordenadora que faz esse trabalho há 8 anos, nunca houve tanto abandono como ocorreu agora durante a pandemia. E para ajudar esses animais que normalmente chegam em situação crítica, como a Lili, que precisou retirar os 2 olhos, as ONGs acumulam dívidas em clínicas veterinárias. Cada animal que a gente leva para a clínica não fica menos de R$ 1.000, R$ 1.500. Tendo os veterinários da prefeitura, vai nos beneficiar muito. Para ele estar examinando os animais, vendo aqueles que estão precisando de alguma outra medicação. Quem se identifica com a causa animal pode ajudar as ONGs com doações de ração, cobertores e produtos de limpeza. Agora, se você é um protetor independente, atenção ao telefone da Subeia Itinerante para agendar um atendimento. Todos os protetores independentes e ONGs aqui do município que tiverem interesse em estar participando do programa são muito bem-vindos. Podem entrar em contato com a Subsecretaria do Bem-Estar Animal no 2020 1397 para fazer agendamento diretamente com os veterinários que vão estar à frente desse programa. Trabalho muito bacana, né? E veja ainda nesta edição, Butantan busca doadores de plasma para aplicação em pacientes que estão com Covid-19. E ainda, projeto mostra a cultura indígena por meio das redes sociais. Os detalhes você confere em instantes. Até já! A vacinação contra a Covid-19 trouxe à tona o abismo existente entre países ricos e pobres. 80% das doses foram aplicadas em nações que têm renda alta, principalmente os Estados Unidos e a China. Uma das soluções em discussão para melhorar a distribuição das vacinas é a quebra de patente. A proposta ganhou força depois do apoio do governo norte-americano.
Nossa reportagem ouviu especialistas para saber qual pode ser o impacto da medida na vacinação dos brasileiros. Todos os dias, novos grupos de pacientes são vacinados no Brasil. Mas o desafio ainda é grande. 4 meses após o início da vacinação, a estimativa é de que menos de 20% da população brasileira tenham sido imunizados. E se forem consideradas as 2 doses, o índice fica abaixo dos 10%. Mas esse não é um problema só dos brasileiros. Os países considerados pobres ou emergentes têm enfrentado mais dificuldades para realizar a imunização. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 80% das doses foram aplicadas em países de renda elevada. Apenas 2 países, os Estados Unidos e a China, detêm mais da metade das vacinas do mundo, enquanto o Brasil ficou com 4,4%. E todo o continente africano recebeu 2%. Para equilibrar essa distribuição, alguns países têm defendido a quebra de patentes das vacinas. A patente é um direito de exclusividade que o fabricante tem de produzir e vender o medicamento. Em média, essa prioridade tem duração de 20 anos. Esses 20 anos, esse laboratório ele tem exclusividade sobre o invento e, obviamente, não tendo concorrência, ele pratica preços maiores que remunerem ali, justifiquem aquele investimento que foi feito e para novos investimentos. Então, ela é boa no sentido que ela promove novas invenções. Mas ela limita um pouco também a possibilidade de produção prática daquilo. Então, a patente ela sempre busca um equilíbrio justo entre o interesse na inovação e para que não se criem muitas barreiras de acesso. O movimento teve início com pedidos da África do Sul e da Índia no ano passado, mas a proposta ganhou força mundial na semana passada, após o governo dos Estados Unidos se declarar favorável à medida. No Brasil, o Senado também aprovou um projeto de lei que permite a suspensão temporária das patentes da vacina contra a Covid-19. Os tratados dos quais o Brasil é parte permitem o licenciamento compulsório de patentes. E existe uma previsão legal para tal na legislação brasileira. Contudo, diante da magnitude da tragédia trazida pela pandemia do coronavírus, essa legislação pode ser aperfeiçoada de forma a agilizar o licenciamento compulsório dos insumos, medicamentos e vacinas que o nosso país tanto precisa. A proposta agora está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Na prática, essa medida dá autorização aos países pobres de copiar as vacinas, ou seja, produzir no próprio território ao invés de comprar dos grandes laboratórios. Mas entre os especialistas, ainda há dúvidas se essas nações terão mesmo condições tecnológicas para fabricar o medicamento. É necessário que, mesmo sendo produzido, se ele tem uma quebra de patente, né, que exista um controle de qualidade dessas vacinas, né, que exista também condições de tecnologia. Por exemplo, as vacinas de RNA, elas exigem também um armazenamento a menos 80 graus. Né? São poucos os países que dispõem de condições para manter o armazenamento de uma vacina dessa. Então, tem que ver qual é o tipo de vacina que vai ser quebrada a patente e se existe tecnologia para a elaboração dessa vacina e tecnologia para armazenamento também dessa vacina e distribuição. E para que a quebra de patente passe a valer em todo o mundo, é preciso a aprovação da Organização Mundial do Comércio, a OMC. A entidade conta com 162 países membros, que devem chegar a um consenso sobre o assunto. Também será necessário criar regras para que as cópias das vacinas mantenham a mesma qualidade das originais. Por isso, os especialistas afirmam que o processo deve ser bastante demorado e difícil. Mesmo com aprovação imediata, isso não é uma coisa para hoje, né? Então, a quebra de patente, a gente não tem que ver como algo que vai ser uma produção imediata, né? Eu vejo isso como algo a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Não algo para curto prazo, que é o que a gente precisa. A gente precisa de agilidade, que as vacinas cheguem logo. Não adianta a gente achar, não, suspendeu-se as patentes no mundo. Automaticamente, o laboratório da minha cidade começa a produzir vacina? Não, gente. A produção de uma vacina é extremamente complexa, especialmente agora na Covid, que nós estamos com novas tecnologias
de vacina, diferente daquela do vírus atenuado que se usava classicamente. É mais complexo ainda desenvolver esses produtos. A gente vai ter a oportunidade de comprar nos laboratórios estrangeiros, que já terão condições de, num prazo um pouco mais curto, fazê-lo, e de pensar internamente em desenvolver a nossa ciência mesmo, né? Os nossos laboratórios mesmo. Solução imediata, infelizmente, não existe. A solução imediata, se é que é uma solução, mas na verdade é o que nós podemos fazer, é manter as medidas que todo mundo já conhece. Nos últimos 2 meses, 43% dos exames de Covid-19 feitos em um laboratório central de saúde pública de Campo Grande deram positivo. A Organização Mundial de Saúde diz que o recomendável seria 5%. Aqui no LACEN já foram feitos mais de 300 mil testes do chamado padrão ouro, RT-PCR. Que é um teste com sensibilidade bastante elevada, né, porque você faz a detecção do vírus naquela amostra. Por isso que a gente fala que o período de coleta, né, o ideal é do 1º até o 8º dia de início dos sintomas, que é onde a gente consegue detectar o vírus naquela amostra do paciente. Passou disso, a gente não consegue detectar porque diminui a carga viral. Chama a atenção a taxa de positividade dos exames neste ano. Nas semanas epidemiológicas, entre 21 e 27 de março e entre 4 e 10 de abril, a cada 100 exames que chegavam aqui, 43 davam positivo para o coronavírus. Neste ano, a menor taxa foi na semana de 7 a 13 de fevereiro, que registrou 30% de positividade. Neste super freezer aqui, por exemplo, com temperatura de menos 85 graus Celsius, estão algumas amostras. Nesta semana, a taxa de positividade já está parcial em 42%. Por outro lado, há a diminuição do número de exames semanais feitos no LACEN, que chegou a 11 mil e agora está em torno de 8. Mesmo assim, o quantitativo é grande e, somado à taxa alta de positividade, mostra que a doença está muito presente. É uma taxa bastante elevada e ela representa que a alta circulação viral é naquela localidade. Então é um momento que ainda não é para você relaxar, não é um momento de aglomerar, né? O uso relaxar as medidas de controle, porque o vírus ele ainda está bastante ativo na localidade. O diretor do LACEN explica qual seria a taxa de positividade ideal indicada pelo Ministério da Saúde. Comparando com outros vírus, a gente percebe que mais ou menos em torno de 5% é uma positividade que você fala que está mais ou menos dentro do normal. O Instituto Butantan busca doadores de plasma para aplicação em pacientes que estão com Covid-19. O plasma é um componente do sangue e quem já teve a doença pode doar. Quem já teve Covid agora pode ajudar quem está com a doença. O Instituto Butantan iniciou uma campanha para a doação de plasma. O material é essa parte líquida do sangue que está sendo utilizado em caráter experimental. Esse tipo de tratamento não é novidade. Já foi usado em doenças como sarampo e gripe espanhola. Os estudos têm demonstrado que a transfusão do plasma de pessoas recuperadas da Covid para indivíduos infectados tem potencial terapêutico e apresentou bons resultados. Muitos países estão testando a técnica chamada de transferência passiva de imunidade. Essa técnica ela é muito conhecida assim, entre os médicos infectologistas. É uma técnica antiga, ela foi utilizada também para o vírus Ebola, salvou muitas vidas na epidemia de Ebola na África, né? Desde a gripe espanhola, sim, se conhece, se sabe os procedimentos médicos para fazer a transferência sanguínea, que na verdade é a plasmaférese, né, que a gente chama hoje, ou seja, hoje a gente é capaz de separar o plasma do sangue, então a gente não precisa transferir as células, a gente transfere só a parte mais líquida do sangue, que é onde contém os anticorpos, já prontos para combater o agente infeccioso. O plasma é indicado para pessoas que tenham apresentado sintomas de Covid há no máximo 72 horas. O público-alvo para tratamento são os imunossuprimidos, os idosos e os pacientes com comorbidades. A ideia é essa, que esses pacientes que recebem plasma evoluam de uma forma mais benigna na doença. Eles não evoluam para uma fase grave
ou pelo menos diminui o número de indivíduos que evoluem para uma fase grave da doença. Todas as pessoas que tiveram Covid poderiam ser doadores? Potencialmente, sim. Só que a gente avalia a quantidade de anticorpo que esses indivíduos têm. É preciso que tenha uma quantidade alta de anticorpo. Por isso que esses indivíduos são triados para ver se eles têm uma quantidade alta de anticorpo no plasma. O processo para obter o plasma é simples, funciona como uma doação de sangue convencional. A coleta é bem rápida, leva cerca de 40 minutos. Isso pode ser feito através de uma doação de sangue normal ou através de uma outra situação que a gente chama de doação por aférese. É uma máquina que você vai lá para doar e a máquina só retira o plasma e devolve o resto do sangue para o doador. São as duas maneiras. E a transfusão é uma transfusão de plasma normal, como uma transfusão de sangue qualquer. Para doar, a pessoa precisa ter se recuperado da Covid há pelo menos 30 dias, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e ter pelo menos 50 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar a autorização do responsável. A doação pode ser feita em qualquer hemocentro parceiro do Butantan, no estado de São Paulo. Um grupo de indígenas e uma universidade se uniram para realizar um projeto que mostra a cultura indígena por meio das redes sociais. Vamos ver. Levar a cultura indígena para fora das aldeias através das redes sociais. É com esse objetivo que um grupo de indígenas se uniu e hoje conta com o apoio da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. É nessa sala onde funciona o NAIM, o Núcleo de Assuntos Indígenas, que são gravadas as oficinas e, depois de editadas, são disponibilizadas na página da instituição no YouTube. O grupo grava, regrava, prepara cuidadosamente cada plano e assunto a ser abordado. A ideia é mostrar um pouco do cotidiano da comunidade e, ao mesmo tempo, revelar como a cultura deles também pode ser incorporada pelos brancos, que eles chamam de caraí. A minha de expressão corporal, eu inscrevi ela para tentar colocar, que eu vi, né, que dá para adaptar os movimentos cotidianos, e a nossa cultura envolve muito isso, expressão corporal. Aí eu tentei juntar as duas, os exercícios dos atores e a expressão corporal do cênico, que é da artes cênicas, né? E da Angélica, assim, eu não posso falar muito, mas ela é grafismo indígena, ela está tentando mostrar e explicar cada uma, né? Cada grafismo, o que significa, quem que pode usar, para que usar, em qual ocasião. E o de edição do Luan é auxiliar a gente na edição das nossas oficinas. A instrutora Jade Ribeiro é acadêmica de artes cênicas. Ela compara as ações do pajé da aldeia com a arte e fala da importância dessa relação. Para trazer mais conhecimentos, porque dá para adaptar o lado cênico do ator com a nossa cultura. E a nossa cultura, ela é muito expressiva, ela é muito forte assim, na expressão, né? Tanto que eu acho que assim, o cacique, quando ele vai fazer algum tipo de movimento, ou até a dança, a reza dele, o curandeiro, ele usa a expressão corporal. Isso é importante registrar. É importante falar também, né, da importância disso. É Luan que dá vida a todos os vídeos da instituição. Produz, dirige, filma e edita cada conteúdo. Ele explica como surgiu o núcleo dentro da aldeia Jaguapiru. O NAIM ele surgiu através da coordenadora Fabi, né, que trouxe o projeto aqui dentro, com a dificuldade dos acadêmicos indígenas ter acesso à internet e acompanhar as aulas remotas, né, que é no período de pandemia. E agora, no momento, a gente está ofertando também as oficinas aqui dentro, né, oferecendo alguns computadores e direto no YouTube do canal NAIM Jaguapiru, né, vinculada à COC da UFGD, né, que essas bolsas culturas vêm de lá, e oferece para bolsistas daqui indígenas, né. E além disso também, o nosso objetivo é atender principalmente os acadêmicos e alunos indígenas em períodos de aulas remotas. O produtor fala ainda da importância da parceria com a universidade, que ajudou o sonho do grupo se tornar realidade. O objetivo é fazer com que o NAIM continue na ativa,
porque como aqui é uma instituição que está atendendo a comunidade, principalmente indígenas, né? A gente tem, assim, os bolsistas têm o objetivo de ajudar, né? E essa bolsa é uma ajuda para quem está aqui, para não fazer, vamos dizer assim, um trabalho voluntário, porque mesmo sendo voluntário também a gente continuava aqui, vinha aqui, fazia esses atendimentos, dava esse suporte para acadêmicos, calouros que vinham de outras aldeias e região. As pessoas que quiserem conhecer o conteúdo produzido pelos jovens indígenas de Dourados podem acessar a página deles na Injaguapiru no YouTube. Uma exposição na Pinacoteca de São Paulo mostra uma parte da história do Brasil que muitos desconhecem. São obras sobre personalidades negras que ficaram invisíveis na história do país. Não é de hoje que ouvimos falar a expressão racismo estrutural. Aquele ser humano negro ou vai ser tratado como uma pessoa de segunda categoria sem importância, ou não vai ser nem entendido como pessoa, vai ser tratado como um objeto, como uma coisa, como um animal. Para que isso se concretize, uma ideia precisa estar na cabeça de quem tem esse comportamento. Os negros não têm capacidade moral, capacidade intelectual, capacidade artística. Tanto que quando nós falamos de personalidades negras que são apagadas na história, nós temos personalidades negras que são embranquecidas na nossa história. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, foi negro. Mas a gente só reconheceu a negritude dele recentemente, coisa do século XXI. Memórias que por muito tempo foram ignoradas, negros que foram invisibilizados pela história, mas que agora são trazidos à tona nessa exposição inédita na Pinacoteca de São Paulo. As obras foram reproduzidas por 36 artistas e inspiradas no livro Enciclopédia Negra. Registros de quem liderou movimentos de resistência, negociou condições de emprego e de vida, de mulheres que tiveram que ser separadas de seus filhos, das que com seu trabalho conseguiram comprar sua liberdade, antes condicionada a um documento, a Carta de Alforria, de professores, advogados, artistas e tantos outros que ajudaram a construir a biografia do Brasil. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a Avenida Rebouças, que são duas personalidades negras que foram super importantes na nossa história, porém poucas pessoas sabem que elas são negras. Então, quando a gente traz isso para o debate, é para demonstrar como as histórias, as vidas e as lutas, as construções, a arte, a medicina, todas as profissões que a gente tem no Brasil, tem muitas personalidades negras que são muito importantes, mas que são invisibilizadas. Então a gente se coloca junto a uma luta antirracista, porque a gente só pode ter realmente uma sociedade democrática quando a gente tiver uma sociedade plural e diversa. São 3 salas com mais de 100 obras que retratam personalidades que fizeram parte da nossa história. Algumas delas ficaram conhecidas, como, por exemplo, Zumbi dos Palmares. Mas, infelizmente, a maioria dessas pessoas a gente nunca nem sequer ouviu falar, porque elas ficaram totalmente anônimas na sociedade. A importância do projeto vem do lugar de a gente trazer para o debate histórias de personalidades que foram constituintes e fundamentais para a história do Brasil que a gente tem hoje em dia. Isso é importante porque é uma forma também de combater o racismo que a gente vive hoje em dia na sociedade brasileira. Questionamentos que trazem reflexões e até discussões mais inclusivas e representativas, num país onde o racismo estrutural ainda é muito presente. Só uma reflexão mais aprofundada sobre esse racismo estrutural, né? Entender quem são esses personagens para que eles saiam do anonimato e permaneçam como protagonistas, né? Ela reforça que o Brasil é, na verdade, a base, né, da nossa cultura. Mesmo hoje em dia a gente ainda vê muito racismo. Eu acho que essa importância fica maior se a gente considera o momento que a gente está vivendo. Toda e qualquer forma de arte, ela é também uma forma de provocação. E eu acho que provocar as pessoas para
recuperar um pouco dessa história, para compreender um pouco desse caos que a gente está vivendo, é sempre uma contribuição para o bem-estar das pessoas, porque o trazer o questionamento traz também alternativas, e alternativas dentre elas tem uma coisa de esperança, então eu acho muito adequado e conveniente. Quem puder, não deve deixar de tomar contato. A exposição fica em cartaz na Pinacoteca, em São Paulo, até o dia 8 de novembro. Você viu na reportagem que o pesquisador Jaime Laureano citou a Avenida Rebouças, em São Paulo. É uma homenagem aos irmãos André e Antônio Rebouças, considerados dois dos maiores engenheiros do país no século XIX. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela sua companhia. Tchau.